Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, ou vos alegreis com alegria. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, e já começou. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que texto. Sente-se, Bíblia aberta. Meu Deus. Que texto, meus irmãos. Que texto, meus irmãos. Aleluias. Queridos, o tema dessa palavra nessa noite é: os sofrimentos fazem parte da salvação. Os sofrimentos fazem parte da salvação. O que é hoje de se estranhar é que nós estamos vivendo um tempo de uma igreja fraca, de um povo que não tem forças, não tem estrutura para passar por tribulações. Nós temos hoje um povo que, se tudo estiver bem, então são os melhores crentes do mundo, da igreja. Mas se as coisas começarem a dar errado, uma boa parte enfraquece, desiste, abandona a fé, murmura, vai para o mundo. E o problema, amados, dessa fraqueza na igreja são as mensagens que os pastores estão pregando. Se nós formos observar o Novo Testamento, desde Mateus até o livro do Apocalipse, existem advertências de que nós precisamos nos preparar para atravessarmos momentos difíceis, tribulações. Por exemplo, vocês acham que essa igreja evangélica brasileira, que está intoxicada com a teologia da prosperidade e com a mensagem do triunfalismo, que todo mundo tem que ser abençoado, a mensagem da vitória, e que vai dar certo, e de tanta coisa que é prometida para a igreja, e como a igreja vem sendo mantida em cima de falsas promessas. Vocês acham que essa igreja evangélica brasileira tem fé, tem condições de sofrer uma catástrofe natural?
Vocês acham que essa igreja evangélica brasileira tem condições de suportar um terremoto, por exemplo? Aonde, quando de repente a vida de todo mundo muda, aquilo que você tinha, você não tem mais. A casa que você tinha, os móveis que você tinha, o carro que você tinha, a vida que você tinha não tem mais. E às vezes até aquela pessoa que você ama. O marido morreu, ou a mulher morreu, ou o filho morreu na catástrofe. E aí? A nossa fé está fundamentada, está firmada, está segura em Deus, na palavra de Deus, no Criador. Nós temos condições de ser apertados e passarmos tribulações, ou todos nós nos desviamos? A igreja primitiva, ela era uma igreja forte, era uma igreja vitoriosa, mas não era vitoriosa como estão pregando hoje, porque vitória não é você simplesmente viver em triunfo, triunfalismo, não. Vitória é você passar o que você passar e permanecer firme. A igreja era perseguida, a igreja era caluniada, os crentes eram mortos, as irmãs ficavam viúvas, os filhos eram vendidos como escravo, a casa era tomada, a família era comida por leões, e a igreja ficava firme na fé. Por que que a igreja primitiva é diferente da igreja de hoje? Você sabe por quê? Porque os líderes da igreja primitiva preparavam a igreja para tudo. Preparavam a igreja para o bom e para o ruim, para o dia da alegria e para o dia da tristeza, para a vida e para a morte. A igreja de hoje, coitada, é uma igreja em que os pastores só estão pregando um evangelho de vitórias, só vitórias. E você sabe o que foi que isso criou? Uma comunidade evangélica viciada. Viciada num evangelho que só é só vitória. É por isso que os ministérios que trabalham em cima de campanhas estão crescendo e crescendo e crescendo. Porque os crentes, eles não querem ter responsabilidade por si próprios, por nada diante de Deus na sociedade. Eles acham que tudo vai ser resolvido na campanha. Aí a transferência de responsabilidade passa para o pastor. Porque o pastor está prometendo que quem vier para aquela campanha de 7 dias de não sei o quê, seus problemas serão resolvidos. Aí, meu irmão, os evangélicos já vivem sem, olha para mim, já vivem sem ler a Bíblia, já vivem sem orar, já vivem sem ter vida com Deus, já vivem sem espiritualidade. E ainda aparece um pastor que diz que tudo que eles precisam fazer é ir para a campanha que está resolvido. O que é que eles querem mais? Ou só para a campanha? E ficam viciados em promessas de vitória que são proferidas de semana em semana. Vai lá, participa de um culto mais ou menos, em que o pastor se desmancha em promessa para o povo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai salvar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai fazer, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer, e o povo vai se alimentando, vai se enchendo, vai ficando animado com aquilo ali. Deus vai fazer. Não precisa se converter, não precisa se arrepender, não precisa largar o pecado, não precisa ler palavra, não precisa ler, ter conhecimento da Bíblia, não precisa orar, não precisa de nada. Se alimentou dali, daquelas promessas de campanha, como um viciado
se alimenta de uma cheirada de cocaína. Está alimentado. Aí depois o efeito vai passando durante os dias, porque aquele crente que está vivendo só de promessas em campanhas, não tem conhecimento de Deus, não tem palavra de Deus, não conhece nada. É um alienado. Vai para a campanha na quinta-feira. Na sexta-feira não tem compromisso com Deus. Não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa tomar cuidado com vigilância nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. Não, eu estou abençoado, o pastor disse que tudo que é bênção vai correr atrás de mim. Principalmente porque eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu fiz meu sacrifício, eu passei meu cartão, está tudo certo. Sexta-feira está fraco. Sábado mais fraco ainda. Domingo, se for para a igreja, tem um reforçozinho de promessas, não houve evangelho. Aí vem segunda fraco, terça mais fraca ainda, quarta já morrendo, quinta-feira vai lá e dá outra cheirada. Você está me entendendo, irmãos? Qual é a preparação que esse povo tem para a vida real? Qual é o evangelho que esse povo conhece para os momentos difíceis da vida? Quando o dia mal chegar, a tribulação bater na porta, aconteceu uma catástrofe, morreu alguém, perdeu o emprego, enfim, qual é a preparação que esse povo tem? Nada. Quando as promessas não se cumprem, aí cai no mundo de verdade. Pá! Aí está aí as multidões e multidões de desviados, de afastados do evangelho, porque nunca ouviram o evangelho de verdade. Porque são coitados dos viciados, vítimas dos pastores gananciosos, que só pregam vitória, que só pregam o dia bom, que só pregam o que Deus vai fazer, e a igreja nunca é preparada para o dia mau, e nunca é preparada para passar a tribulação. Mas se você for olhar só para o que nós acabamos de ler, em 1 Pedro, pastor, eu não gosto desse tipo de mensagem. Eu sei que a igreja não gosta. Por quê? Porque coitada dessa geração de crentes. Foi criada com caldo de bila. Essa geração de crente foi criada com sopa de pena. Não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, não conhece o evangelho, não conhece Deus. Se você for para o Novo Testamento, a igreja era preparada para passar tribulações. Por isso é que quando as tribulações vinham, aquele povo ficava firme, ficava de pé, dava testemunho e morria e ia para a glória. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas hoje é só triunfo. É só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. A página do diário só tem vitória. E a igreja não tem estrutura para passar por nada de ruim. Aí agora me diga, é essa a igreja que não está preparada para a volta de Jesus e quer enfrentar uma tribulação? Somos viciados em promessas da vitória. A palavra diz, querido, olha o que foi que nós lemos. A palavra do Senhor diz, no versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus.
Porque já é tempo que comece o julgamento, e o julgamento começa por onde? Pela casa de Deus, pela igreja. O julgamento começa pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Mas quem é que está sendo preparado para passar na prensa? Se de repente, meu irmão, as coisas mudassem no Brasil, como já está acontecendo em boa parte do mundo, e o Evangelho fosse proibido aqui, qual era então a tua fortaleza, a tua fé, a tua firmeza de não poder se congregar? Se tendo igreja, se tendo congregação, cultos e cultos e cultos na semana, tem pessoas que não vêm. Quanto mais se o Evangelho fosse proibido, quanto mais se você fosse ameaçado por vir, por andar com Bíblia, por dizer que era crente, o que é que você acha que aconteceria? Mas acontece, queridos, que se nós formos para a palavra, a tribulação, ela é um preparo para morar no céu. E às vezes, nós temos que sofrer e apanhar para poder se converter. Porque senão a gente não larga o pecado, porque senão a gente não larga a fraqueza, porque senão a gente não dá em nada, irmãos. Eu não estou dizendo para vocês que essas coisas estão vindo, eu não estou. Eu estou dizendo para vocês que todos aqueles que o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar, vai passar por tribulações nesses últimos dias. Glória a Deus! Que coisa difícil, mas é verdade. A palavra diz que todos os que querem viver verdadeiramente em Deus sofrerão perseguições. Você sabia disso? Pastor, então por que a igreja no Brasil não tem perseguição? Ainda não temos, graças a Deus. Mas também ela não está cumprindo o seu papel. Ela está misturada com o mundo. Ela está de braços dados com o pecado. Ela está mergulhada em apostasia. Quem é que vai perseguir uma igreja dessa, que não tem força nem de ficar em pé? Que não defende os valores éticos, morais, não defende o nome do Senhor Jesus, não defende a sua fé? Quem é que vai? Agora, pega os crentes do Brasil, os crentes de campanha, e coloca lá na Coreia do Norte, onde o evangelho é proibido, onde tem crentes agora morrendo de trabalhar, pagando pena, só porque é crente. Pega os crentes do Brasil e coloca lá no Afeganistão, lá no Irã, no Iraque, no Egito, onde o evangelho é proibido e onde estão arrancando cabeça de crente. Esses pregadores da teologia da prosperidade, já que eles são tão inacessíveis, já que ninguém consegue chegar neles, por que eles não vão pregar o evangelho por muçulmano? Por que o seu Edir Macedo não vai pregar lá no Iraque para os muçulmanos? Pregar a teologia da prosperidade? Vai funcionar não, meu filho. Bem ligeirinho vão arrancar a cabeça dele. Isso funciona aqui. Aonde os crentes estão acostumados, infelizmente, com essa coisa que não é evangelho. Vocês estão me entendendo, irmãos? E aí? E se as lutas e as tribulações vierem? Você tem força? Você tem fé? Você tem segurança? Você tem firmeza? Você conhece Deus suficiente? 1 Timóteo capítulo 3 e verso 12, o que é que diz a palavra? 3 e 12, o que é que diz? 2 Timóteo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo,
padecerão perseguições. Quem está pregando isso? Aonde é que você está vendo algum pastor pregar isso? Dizendo a palavra que todos aqueles que querem viver o evangelho se preparem para passar por perseguições. Passar por lutas, por tribulações. Pastor, isso não acontece na minha vida, meu filho. É porque nessa moleza que nós estamos vivendo, meu filho, ninguém vai perseguir ninguém, não. Agora cumpra o evangelho, para tu ver como os teus inimigos se levantam dentro da tua casa, se levantam no teu trabalho, se levantam na tua convivência e se levantam entre os crentes hoje em dia. Qualquer um que quiser viver o evangelho de verdade, os primeiros inimigos que vão se levantar contra eles são os crentes evangélicos. Você está entendendo, irmãos? Viva o evangelho de verdade, que ele se cumpre como sem falta. Só que está todo mundo no paz e amor. Todo mundo tranquilo, com medo, acovardado. A maioria dos crentes não tem força nem para si próprio. Nem para se sustentar sem perseguição, sem luta, sem nada. E aí, meu irmão? E quando as lutas vierem? E se o Brasil for chacoalhado com uma catástrofe, como é que fica? Hein, irmãos? A tua fé é segura, é firme em Deus, para você suportar, perder o que você tem? Não é uma boa pergunta? Você está entendendo, irmãos? Você sabe por que que a igreja fica tão caladinha como vocês estão? Porque ninguém quer isso. Porque fica todo mundo se tremendo dentro das calças com medo disso. Você está entendendo, irmão? E aonde é que está então, se o juízo começar por nós, se a perseguição começar, se o negócio apertar, como é que fica a igreja? Pastor, eu pensei que o senhor ia trazer uma mensagem de fortalecimento, eu estou trazendo. Eu estou trazendo uma mensagem de fortalecimento para você, querido. Para você compreender, querido, que você não pode deixar sua fé nem negar Jesus por nada. Por nada, por nada, por nada. Será que você entende? Glória a Deus. Ou você só vai servir a Jesus enquanto está tudo bem? Deus não quer esse tipo de servo. Por acaso nós somos melhores do que os irmãos das gerações passadas, que foram perseguidos e mortos? Não somos. Aí o problema, queridos, é porque nós somos uma geração evangélica afetada pela teologia da prosperidade. E que mesmo o pastor que não é da teologia da prosperidade, tem que dar um jeito, criar uma forma, um malabarismozinho, para poder te agradar. Porque senão tu vai se embora, se congregar no outro canto. Mas se o pastor falar a verdade, pregar a verdade, e disser que se a nossa fé estiver firmada em boas promessas, a nossa fé não vale nada. Você está entendendo, meu filho, o que eu estou lhe dizendo? Ninguém gosta e ninguém quer. E se vier a tribulação? E se vier? Onde é que está firmada a tua fé? Onde é que está segura a tua fé? Hein? É isso, queridos,
Será que nós... não, pastor, nós estamos seguros. Quem prova, quem dá condição disso ser verdade? Então, amados, a palavra fala sobre isso. E a igreja precisa ouvir sobre isso. Eu vou te mostrar mais alguma coisa. Ser perseguido por causa do evangelho é motivo de alegria. Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Aleluias. Glória a Deus. Bem-aventurados, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Justiça aqui é viver o evangelho. Felizes os que sofrem perseguição porque vivem o evangelho, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, igreja, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal, inventando coisa contra vocês. Felizes são vocês, se vocês viverem o evangelho e estiver sofrendo por causa disso. Alegrai-vos com júbilo, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim, por causa da palavra e de servir a Deus de verdade, perseguiram os profetas que foram antes de vocês. E estão dizendo que nós somos uma geração de profetas. Aonde? Que profetas é que nós somos? Que palavra que nós estamos vivendo, irmãos? Você consegue entender, Vitor? Mas quem consegue ter a concepção de ser perseguido e ainda ser alegre e feliz por causa da perseguição? Deus olha e diz assim: meu filho, a maioria não está se aguentando em pé nem no bem bom. A maioria dessa geração, a geração de quê, meu filho? A geração da televisão. Agora é a geração do Facebook, a geração do WhatsApp, a geração do videogame. Vocês estão me entendendo, irmãos? Uma geração débil, fraca, sem vida, sem evangelho, sem substância. Queridos, prepara o teu coração, Jesus está voltando. E antes dele voltar, nós vamos passar por tribulações. Entenda. Glória a Deus. Pastor, essa palavra não é para mim essa noite. Tudo bem. Você que escolhe. Se você é um dos crentes que faz da Bíblia balcão de self-service, no qual você pega o seu pratinho e diz: isso eu como, isso eu não como, aí é com você. Só te digo uma coisa: porque se você não conhecer o Senhor de verdade, não conhecer a palavra de Deus, não se converter de verdade, e não se preparar para o que está vindo aí, coitado de você, porque você vai esfriar e negar a fé ligeiro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, amados, o julgamento, o aperto, vai começar pela casa de Deus. E agora, o que é que a gente faz? Corre todo mundo para o mundo. Não? Para fugir das angústias, fugir das tribulações, é isso? E para onde é que nós vamos se só existe vida eterna em Cristo? Se só existe salvação na palavra de Deus? Se só quem vai para o céu são os fiéis? Acorda, igreja, acorda, meu irmão. Até quando nós vamos viver nessa fraqueza, irmãos? Me diga. Até que a tribulação nos pegue de surpresa? Hein? Vamos aqui trazer aqui um negócio que está bem pertinho. Vamos lá.
Vê se a igreja se acorda. É muito provável que já agora em 2017, no ano que vem, o governo comece a mandar colocar chip na mão de todo mundo. E aí? Tu vai esticar lá a mãozinha para eles colocarem lá o que eles quiserem dentro da tua mão? Ou você aqui agora é muito fácil dizer, não, eu não vou aceitar, eu vou me rebelar, eu não vou para dentro do sistema. Não vai não, meu irmão. Quem não for para dentro do sistema vai passar tribulação. Tu não se aguenta em pé nem sem tribulação. E aí? Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vire para o seu irmão e diga assim, irmão, o que o pastor está pregando é que nós precisamos ser crentes de verdade, preparado para o que é bom e para o que é ruim. Se vier o que é bom, amém. Se vier o que é ruim, glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E se de repente o sistema muda tudo, e essa vida mansa que a gente vive não vai mais se poder viver. Está todo mundo, querida, assim, achando bom a apostasia. Mas vem aperto por aí. Vem aperto por aí. Mas não é para todos. É só para os que querem viver verdadeiramente o Evangelho em suas vidas. Você quer viver o Evangelho de verdade na sua vida? Você quer viver o Evangelho de verdade na tua vida? Então experimenta agora, que tu vai ver que agora se levanta a tribulação contra ti. Sabia disso? Basta você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, a vida que você está levando está errado, esse pecado vai te levar para o inferno, arranjou confusão. É só pregar o Evangelho de verdade. É só chegar para os evangélicos e dizer, ei meu filho, esse negócio que esse teu pastor está pregando aí é heresia, você está na apostasia, não existe isso aí não, esse negócio aí de campanha, de não sei o que, tudo isso é invenção. Arranjou uma igreja todinha contra ti. Mas a gente fica, ó, eu é que não quero o problema. Não quer, mas também mesmo sem ter problema, você não coloca a sua vida no altar. Como é que fica? Eu estou falando sério, irmãos. A igreja precisa conhecer a palavra como ela é. Tem muita coisa boa, maravilhosa, promessa linda na palavra de Deus. Mas também tem uma preparação daquelas pessoas para passar por tribulações, perseguições e morte. E aí? Se Jesus às vezes toca no emprego, a pessoa não aguenta. Não vou falar nem de filho. Hein? Como é que fica? Geração profética. Geração extravagante. Como é que fica geração extravagante? As coisas. Quer ver os próprios crentes se levantarem contra o seu pastor? É só ele dizer, meus irmãos, vamos aqui fazer o seguinte. Tem muito crente viciado em internet, Facebook e WhatsApp. Vamos desligar os aparelhos aí por 10 dias. O pastor vai ficar quase sozinho dentro da igreja pregando para as paredes. Por quê? Porque uma porqueira que foi inventada agora e escravizou os crentes. Tudo escravo dessa porqueira. Não vive mais sem isso. Não, o pastor está ficando é doido. Eu vou para a igreja acolá, eu vou para aquela, eu vou não sei o quê. Você está entendendo, irmãos? Que tristeza. Que fraqueza. Meu Deus. Meu irmão.
Jesus tem que arrebatar a igreja antes da tribulação mesmo, viu? Porque se essa igreja mergulhasse na tribulação, desse de cara com o anticristo, a igreja primitiva era preparada, olha para mim, a igreja primitiva, ela era preparada para passar sofrimentos. É por isso que os crentes passavam, atravessavam vitoriosos e saíam do outro lado. E atravessar vitorioso não quer dizer que a tribulação passou, não. Às vezes atravessar vitorioso era morrer e ir para a glória. Vocês estão me entendendo, irmão? Porque a nossa vitória não está aqui. A nossa vitória é chegar lá. A nossa vitória é o céu, a nossa vitória é a glória. A nossa vitória é viver eternamente com Deus. Essa é a nossa vitória. E um crente vitorioso é aquele que atravessar tudo e chegar lá. No céu, morar com Deus. Esse é o crente vitorioso. Crente vitorioso hoje, segundo a teologia da prosperidade, é crente que tem carro novo, que tem carro importado, que tem casa, que tem sítio, que tem não sei o quê, que mora bem demais, que tem dinheiro, que é empresário. É mentira do diabo, irmão. Crente vitorioso é o que vencer a si próprio, o mundo, o inferno todo, as tribulações e chegar no céu. Esse é o crente vitorioso. Aleluia. Meu filho, vou te dizer uma coisa, olha para cá. Você pode trocar de pastor a hora que você quiser. Você pode trocar de denominação, de igreja a hora que você quiser. Você pode trocar de doutrina a hora que você quiser. Mas você não pode trocar de Bíblia. Você não pode trocar de Jesus. E você não pode trocar de céu. Você entendeu? Troca de céu que eu quero ver. Só tem um caminho. Jesus e a palavra dele. E fora disso, pastor, eu faço o que eu quero da minha vida. Feliz inferno para você. Você entendeu, meu filho? Agora, é melhor a gente ouvir uma palavra que contrareia a gente, que doa dentro da gente, que não seja gostosa de ouvir, como não é, mas que a gente creia e se entregue a ela, para quando chegar o dia mau, você permanecer de pé. Quem compreende o que eu estou falando aqui nessa noite? Eu estou falando para o teu bem, crente. Eu estou falando para a tua salvação. Eu estou falando para Jesus te ajudar. Glória a Deus. Estou falando para o teu bem. Aleluia. A igreja primitiva era preparada para suportar sofrimento. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Olha o que a igreja primitiva ouvia. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Isso aí está falando de Paulo. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Pois por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha acabado de ser apedrejado, foi jogado no monturo como morto, foi resgatado pela igreja, e depois escreveu isso aí. Paulo era um vitorioso. Um crente vitorioso. Porque podia levantar a camisa e dizer assim: olha aqui as marcas de Cristo nas minhas costas. E qual era o tamanho da vitória dele? O tamanho da vitória dele é continuar de pé. Continuar de pé. Apesar de todas as coisas.
E ele está dizendo aí, confirmando o ânimo dos discípulos. Te anima. Te anima em quê? Te anima sabendo que no meio de muitas tribulações nós vamos entrar no céu. A igreja primitiva era acostumada a ouvir falar de tribulações. Quando ela chegava, os crentes se firmavam mais ainda. Agora traga a tribulação em cima da igreja brasileira para ver o desmantelo. Uma igreja que já está misturada com festa junina, com carnaval, com baile evangélico, com boate gospel, com tudo que não presta, com o inferno inteiro, irmão. E os crentes desmantelados e os pastores profetizando vitória, profetizando bênção e fazendo campanha. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí? E se a tribulação vier? Como é que fica? Não, pastor, se a tribulação vier, eu vou orar. Conversa é essa, meu irmão? Tu não está orando agora quando está tudo bem, tu vai orar no meio da tribulação, rapaz? Se a tribulação vier, a metade dos crentes nega Jesus. Como eu assisti um vídeo agora há poucos dias, que um bocado de crente negou Jesus e negou a fé por R$50. Vão lhe dar 50 conto para você negar a sua fé, botava no bolso, conversa de Bíblia, negócio de Jesus, eu não creio em nada, por R$50. Vocês estão entendendo, irmão? Estou falando de católico não, estou falando de crente evangélico. É a essa geração que você quer pertencer? Não é esse tipo de crente que vai morar no céu não, viu? Ou você não acredita que o céu existe? Eu acredito. Eu acredito. E chorando ou rindo, gemendo ou me alegrando, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Você está me entendendo, irmão? Eu abro mão de qualquer coisa na minha vida. Eu abro mão desse ministério, eu abro mão de pregar a palavra, eu não abro mão de morar no céu. Eu não abro mão de morar no céu. Quem quiser me abandonar aqui, abandone. Mas eu não abandono a palavra, não abandono a fé, não abandono Jesus. Ora! Pastor, como é que o senhor tem uma coragem de dizer essa? Eu não estou atrás do teu dinheiro. Eu não quero o que você tem, eu não quero ficar rico, eu não quero comprar carro importado, eu não quero construir mansão, eu quero ir morar no céu. Ou tu fica na palavra, ou então vai-se embora. Ora, glória a Deus. Eu não estou atrás de dinheiro, eu estou atrás de pregar a palavra. Agora, quem quer ir para o céu comigo, fica comigo. Mesmo ouvindo o que não quer ouvir, de vez em quando, que nem hoje. Você está entendendo, irmão? Porque uma coisa eu te digo. Como o Espírito Santo fez comigo agora, 6 horas da tarde, mudou a mensagem e diz, prega para a minha igreja, que eles são um bando de fraco, que se vier tribulação eles caem. Se fortalece, irmão. Se fortalece, crente. Vocês entenderam? Ou tem alguém achando que eu não tomei o meu gardenal? Na hora que o Espírito Santo acende a chama no meu coração e coloca a palavra aqui dentro, eu prego porque eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Eu fui chamado para pregar a palavra. Se você gostar, gostou. Não gostou, coma menos. Mas eu fui chamado para pregar a palavra. E se for domingo a igreja lotada, se Deus mandar, eu prego. É para o teu bem. Você está entendendo, irmão? Chega desse negócio de andar capengando, se escorando, morrendo, caindo. Te fortalece na graça. O que é que está te faltando? O que é que está te faltando? Está faltando tribulação? Para ver se tu se fortalece? Não se preocupe não, está chegando aí.
Pessoas e pessoas e pessoas só tendo sonhos e revelações com uma catástrofe no Brasil. E só tem um jeito de impedir essa catástrofe: os crentes se converter. Clamar, buscar o Senhor, largar essa vida mole que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Se os crentes se colocassem, se posicionassem, se abraçar com a palavra, se converter, se arrepender. Se arrepender de quê, pastor? Se arrepender das mentiras. Ou por acaso o Espírito Santo não sabe que a mentira ainda faz parte da vida de um bocado de gente aqui? Se arrepender da sensualidade, da imoralidade. Tem que se arrepender de um bocado de coisa, irmão. Aí agora a gente vive de qualquer jeito, aí quer ser cheio do Espírito Santo. Quando? Aonde? Como é que fica? Glória a Deus. Por essa sexta-feira você não esperava. Esperava não. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 17 e 18. Diz assim: e se nós somos filhos, somos logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é certo, se com Ele padecermos, padecer é tribulação, viu, irmão? Se com Ele padecermos, também com Ele seremos glorificados. A gente só quer ser glorificado, mas não quer padecer com Ele. Porque para mim tenho que pôr certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos está reservada, que vai ser revelada, a glória do céu para a igreja. Glória a Deus. E aí? Glória a Deus. Aleluias. Como é que vai ficar, irmãos? Essa geração de campanheiros. Que é campanheiro, pastor? Crentes viciados em campanhas. Em que a responsabilidade da campanha, olha para cá, é transferida toda para o pastor que está fazendo a campanha. O povo só vem buscar, irmãos. Buscar o quê? A vitória. Não é a vitória que está sendo prometida? No meio daquilo ali, dê seu dinheiro. Aí ele dá o dinheiro e o resto, responsabilidade de nada. Aí as pessoas colocam a sua vida na mão de um pastor. O pastor muitas vezes não está orando nem por ele, não tem santificação, não jejua, não conhece a palavra direito, não tem vida no altar, só quer estar atrás de dinheiro, está lascado tudo junto. Povo, pastor, obreiro, todo mundo. Por quê? Porque ninguém tem responsabilidade pessoal. Você está entendendo, irmãos? Você sabia que quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, a minha esposa não vai poder ir pendurada no meu pé? Ou ela busca por ela, ou ela pega Jesus na vida dela por ela própria, ou então eu vou para o céu e ela fica. Você está entendendo, meu filho? Então, meu filho, não baseia a tua fé encostada em ninguém não, viu? Não baseia a tua fé encostada em ninguém não, meu filho. Salvação é individual. Se você puder ajudar, ajude. Agora não coma a fraqueza de ninguém não. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, a palavra nessa noite? Eu já vou encerrar. Através das provas, Deus trabalha o nosso caráter. Meu irmão, vou dizer uma coisa. Se um crente não se converter debaixo de tribulação, não tem mais o que fazer por ele. Porque quando ele está na bênção, por causa da bênção, esquece de Deus.
Esquece de Deus, vive uma vida relaxada, tranquilo, geladeira cheia, está tudo bem, está maravilhoso, aí vive uma vida bem relaxada, esquece de Deus. Aí vem a tribulação, também não busca Deus. O que é que pode se fazer? Não tem mais o que ser feito. Vai fazer o quê? Na bênção não se converte, na tribulação também não, vai fazer o quê? Porque é a tribulação que gera o nosso caráter diante de Deus para ser aceito para Ele. Você quer saber onde é que está escrito isso? Em 1 Pedro capítulo 1, 6 a 9. Glória a Deus. Essa palavra, filho, não é para ninguém que está aqui desistir. É para você se fortalecer. Se preparar. E firmar no seu coração. Quer saber de uma coisa? Eu sou é de Jesus. Eu sou um servo de Deus. Se Ele me der as coisas boas desse mundo, amém. Se Ele não me der, eu não estou servindo a Ele por coisas materiais, por circunstâncias, por dias melhores, por momentos bons. Não, eu estou servindo a Ele porque eu amo. Ele morreu na cruz no meu lugar. Eu estou servindo a Ele porque Ele é o único Salvador. Você consegue entender isso? Amém? Se eu tivesse aberto esse ministério, meu irmão, para me dar bem financeiramente, eu já tinha fechado. Eu já tinha fechado. Mas Deus me colocou aqui, filho, foi para ver se tem uma palavra de Deus de verdade que faz a diferença. Você está entendendo, meu querido? Aí você vem se congregar aqui e eu me torno igual a todo mundo e fico do mesmo jeito que tudo. Para que Deus abriu essa porta? Você tem que vir aqui e ouvir uma palavra que você não escuta em lugar nenhum. Você está entendendo, meu filho? Para fazer a diferença. Te decide, irmão. Te decide servir a Deus de verdade. Te decide te consagrar, te decide largar o pecado, te decide se arrepender de verdade, te decide. Porque está tudo bem, meu irmão. Tu está desse jeito, e se a tribulação vier? 1 Pedro, encerrando, capítulo 1, verso 6, diz assim, ó. Em que vos grandemente vos alegrais, vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco tristes, contristados, com várias, só que tentações ali não é cair em pecado não, filho, é provações da fé, para que a prova da vossa fé, agora falou direito, muito mais preciosa do que o ouro. Olha aí, a prova da nossa fé para Deus é mais preciosa do que o ouro da terra. Você consegue entender isso? O ouro da terra que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação. Já mudou. De Jesus Cristo, versículo 8. Ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Aleluia. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, salvação da vossa alma. Você consegue entender o que está escrito aí, irmãos? Tribulações, a prova da nossa fé é preciosa como ouro, para nos preparar, para forjar o nosso caráter, para nos colocar perfeitos diante de Deus, porque o fim disso é a salvação. Como é que se fala de tribulação para uma igreja viciada em vitória? Vocês estão entendendo, irmãos? Se alguns que estão comigo aqui já ouviram palavras duríssimas, pode ficar de pé. Ainda ouvindo isso aqui nessa noite, estão com o coração acelerado,
Quanto mais se você pregar uma palavra dessa para uma igreja que só é vitória, irmão. Uma igreja fraca, débil, sem conhecimento da palavra, sem vida, sem força, sem vigor. Não, pastor, eu só quero o bem bom. E eu te pergunto de novo, e se a tribulação vier? Como é que fica? Vai abrir mão do céu? Vai abrir mão de Jesus? Vai abrir mão da salvação? Queridos, seja em qualquer acontecimento, o inferno existe e não se apaga o fogo que tem lá. O céu existe e a glória que tem lá também não diminui. Você consegue entender o peso dessa palavra que eu acabei de falar? Hein, irmãos? Você acabou de entender o peso dessa palavra? Queridos, não existe várias opções, não existe múltipla escolha em se tratando de salvação. Ou é céu, ou é inferno. Ou é salvo, ou é perdido. Ou é santo, ou é profano. Ou é liberto, ou é escravo. Não existe meio termo. Vocês me entendem, irmãos? E essa palavra é para a igreja toda, é para jovem, com suas paixões, com suas tentações, com seus chamados, com seus apelos, com seus hormônios, com suas fervuras. É para toda a igreja. Ou você acha que vai ter Deus vai amenizar alguma coisa porque é jovem? Você acha que tem escala de idade lá no céu? Tem não, filhos. Então, meu filho, só tem um jeito. É você se firmar com Deus de verdade. E você sabe o que está faltando em nós? Decisão. Sabe? Decisão. Será que a gente tem que esperar pelo dia mau para a gente querer se converter? Não podemos esperar pelo dia mau para a gente se converter. Porque se o dia mau chegar e a gente não tiver convertido a gente não se converte não, a gente cai. Você está entendendo, filho? Quem fica firme agora, fica firme na hora da luta, fica firme até a hora da morte. Glória a Deus. O vencedor segundo a palavra. Não estou falando o vencedor segundo essa teologia do inferno, chamada de teologia da prosperidade, não. Que se esses caras fossem de Deus mesmo, eles acreditassem no que eles pregam, eles iam pregar o evangelho dele lá para os muçulmanos. Ou então eles iam pregar por miseráveis lá da África que estão morrendo de fome. Pregar prosperidade para quem está morrendo de fome. Eles deviam ir, mas não vão. É muito fácil pregar aqui no Brasil e terminar de tomar o que o pobre ainda tem. É muito fácil. Na promessa de que me dê tudo que você tem, que você vai prosperar. Aí faz a campanha da prosperidade. Presta atenção. Fica de pé. Campanha da prosperidade. Deus vai prosperar. Deus vai prosperar. Vai prosperar. Olha, eu vou te dar um envelope para tu trazer. Vende a tua casa, empenha lá a mãe, o cachorro, qualquer o gato, mas tu traz 500 contos semana que vem. Tu quer prosperar? Tu tem fé? Você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você pegava esse envelope para cumprir. Não é assim? Você ama a Deus, só pega o envelope quem ama a Deus e tem fé. Você vai dar um jeito de trazer semana que vem com quinhentão. Aí ainda pega um demônio e diz assim: demônio, quem não pegar esse envelope para trazer com 500, o que é que tu diz dele? É meu. Eu estou na vida dele. Eu vou pegar ele. Aí todo mundo pega o envelope. Vai para casa, meu irmão, faz o que tem de fazer.
Faz o que tem de fazer, deixa de pagar aluguel, deixa de comprar alguma coisa, pede emprestado, arranca do limite do cartão, vai para o cheque especial, vai para o agiota, mas pede, arranja e traz. Aí a igreja tem 100 pessoas, e 100 pessoas trouxeram 500 reais, dá 50 mil. Aí tu ficou só na promessa, Deus sabe se vai se cumprir aonde, quando ou porquê. Mas o pastor prosperou. Porque de uma semana para outra ele ficou mais rico, 50 mil. Aí ele vai e troca de carro. Aí ele diz, aí meu irmão, o que eu prego funciona. Eu estou prosperando, aqui a chave do meu carro novo. Ah, ladrão infeliz. Mas é isso que o povo quer. Agora, quando encontra alguém pregando a palavra de verdade e não quer tomar o que você tem, um bocado ainda quer desprezar. Você está entendendo, meu irmão? Você sabe, nessas igrejas aí, vencedor é quem consegue coisas materiais. Você sabe quem é o vencedor na Bíblia? Não? Bota aí para a gente ler e encerrar, e eu vou orar e encerrar. Romanos 8, 37 a 39, aí vai falar do vencedor. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em que coisas? No carro, na casa, é isso? É não, meu filho. Porque eu estou bem certo que nem a morte, é nessas coisas, ó. O vencedor, ele permanece fiel a Deus na morte. Na morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o dia presente, nem o que está por vir. Eita! Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o vencedor, que não deixa Jesus por nada. Você entendeu agora, na visão de Deus, o que é um vencedor? Diga assim, irmão, vira para o teu irmão e diga assim, irmão, vencedor é aquele que passa, que atravessa qualquer coisa e não nega Jesus. Aleluia! Esse é o vencedor. Não é o que estão dizendo por aí, não. Levanta a tua mão para o céu. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, e o povo de Deus feliz, abençoado, diga amém, aplauda o Senhor Jesus.